583. Se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, estes são responsáveis? Como a gente já tinha dito aqui. Não. Mas quanto mais as disposições da criança são mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. A tarefa, como a gente viu aqui, não é fácil. Mas às vezes a princípio, estudando tudo isso, a gente se assusta, a gente realmente é uma responsabilidade. Mas nós não estamos sozinhos nessa responsabilidade. Como toda missão, cada um de nós tem a sua missão, tem a sua tarefa a cumprir e a desempenhar no plano que nós estamos. E essas relações são complicadas, porque nós somos espíritos complicados, nós somos espíritos devedores, nós somos espíritos inferiores. E estamos juntos exatamente para isso. Então, nós sempre somos ajudados. É a intenção. A gente viu aqui que a responsabilidade dos pais perante aquela criança, ela é relativa. Se o pai realmente educou, deu todas as oportunidades para aquele espírito se desenvolver e ele não consegue, ele é refratário, a intenção foi justa, eles podem ter a consciência tranquila de que eles fizeram a sua parte. Mas realmente, o espírito vai ter uma nova oportunidade aí de recomeçar. E aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos também um capítulo que fala muito bem sobre isso, que é o honrai a teu pai e a tua mãe, né? Que é o capítulo 14 aqui do Evangelho que a gente tem. É muito bom, não vai dar para a gente ler ele todo aqui, vou ler só um trechinho. Quem tem o Evangelho, quem não tem pode adquirir, né? Fazendo propaganda já de uma vez. A gente tem todos os livros ali, né? As obras básicas ali na nossa biblioteca. Então, quem não tem né, o livro pode adquirir, ler em casa, estudar isso aí, porque é muito interessante. Peraí, que acho que eu vi a página errada aqui. Deixa eu ver, honrar teu pai, tua mãe, 187. E aqui é a palavra, né, de consolo e do Evangelho que nos ajuda aí a entender tudo isso, né? A ingratidão, aqui aqui vai tratar, olha, um resuminho aqui, a piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, é um capítulo realmente muito bom que vale a pena ser estudado. Parentesco corporal e espiritual, aí vem as instruções dos espíritos, que vem falando da ingratidão dos filhos e dos laços de família. Aí a gente pode ler um trechinho aqui, que é muito bom. Ó espíritas, compreendei essa comunicação aqui não está marcando, mas acho que é de Santo Agostinho. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É uma missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então, vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e lo enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou expiar. Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos
E dizei para vós mesmas: uma de nós duas foi culpada. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Mas há muitas dentre vós, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por descuido ou por culposa fraqueza. E mais tarde o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos filhos será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la. E o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessária aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolva, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Né? E aí, continua aqui. Os espíritos, cuja similitude de gostos, identidade do progresso moral e a afeição, levam-se a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam para agrupar-se, como faziam no espaço, dando origem a famílias unidas e homogêneas. Ou seja, quando nós conseguimos aí cumprir, né, os pais conseguem aí cumprir essa grandiosa tarefa, todos saem vitoriosos. Aquele espírito que está ali, eles também pela dedicação. E é assim que nós vamos progredindo, nessa convivência nem sempre harmoniosa com os nossos queridos, com os nossos entes aí mais próximos. E aqui também nesse capítulo fala sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Né? Nem sempre a consanguinidade, nem sempre o parentesco significa afeição, significa simpatia. Né? Os verdadeiros laços de família são os laços do espírito, que se unem aí por um objetivo, que são simpáticos. Nem sempre essas relações, né, de pais e filhos, mães e filhos, tem às vezes aí, porque a gente sabe que na maioria das vezes esse convívio ele é provacional. É a oportunidade que a gente tem de provar ou de espiar nessa convivência. Mas né, que a gente não desanime, que a gente continue, né, nessa dedicação às mães, com essa tarefa abençoada. Um beijo para cada uma das mães. A gente agradece por todo esse carinho, por toda essa dedicação, e que a gente continue sendo aí ajudado nessa tarefa de compreender o Espiritismo, de entender a reencarnação, que resolve todos esses problemas aí aparentes que ficam sem explicação, essas relações com a reencarnação, tudo é explicado e tudo, né, a gente tem aí esse entendimento maravilhoso e essa oportunidade, então que a gente saiba aproveitá-la, né? Boa noite a todos e obrigada. Muito bem, nós vimos aí o reforço que o Espiritismo dá nessa questão da maternidade, da paternidade, na questão da família, não é? A Valéria disse ali, as pessoas contestam muito o Espiritismo, dizendo assim, mas reencarnação é uma bobagem, porque se reencarnação fosse verdade, eu tinha que lembrar do passado, eu estou pagando então de coisas que eu não sei que eu fiz. A outra pergunta que a gente deve fazer para quem faz essa colocação é a seguinte, mas qual a explicação que você tem melhor do que essa? Eles não têm. Ninguém tem uma explicação. Tirou a reencarnação, as pessoas que contestam a reencarnação, contestam por desdém ou por rejeição pré-concebida, porque as outras religiões todas negam. Então diz, mas não está lá na Bíblia. Tá ou não está na Bíblia, isso não interessa. A Bíblia não é a fonte da verdade para o mundo. A verdade está nas leis de Deus. Pesquisemos as leis de Deus
em qualquer parte do planeta e vamos chegar à conclusão do que é verdade mesmo. Está no Alcorão, não está? Está no Livro dos Espíritos, não está? Isso não interessa. O Livro dos Espíritos está sempre sujeito ao bombardeio da ciência, da filosofia, do raciocínio. Por isso que ele tem sido resistente e mostrado que ali nós não temos... Eu não conheço equívoco do Livro dos Espíritos. E realmente as pessoas não contestam o conteúdo, contestam por preconceito. Reencarnação não existe. Muito bem. Então, qual é a explicação que você tem melhor para o mundo, para as injustiças sociais, para as deficiências físicas? Qual a explicação que você tem? É porque não está na Bíblia, não está no Alcorão. Isso é bobagem. Isso não é explicação. Você está aí procurando justificativa que não partem do seu próprio entendimento, do seu próprio interesse. Então, raciocínio. A reencarnação é uma lógica cristalina. A reencarnação mostra isso aí que nós estamos vendo. Não viram agora uma mãe jogar uma criança no lixo, na caçamba do lixo? Pois é, a mãe biológica jogou a criança fora. Não vimos nos Estados Unidos há pouco tempo uma mãe biológica amarrou as crianças no banco de trás do carro, jogou o carro dentro do lago? A mãe biológica. Temos visto aí, a mãe biológica agora esses dias não deu tiro em 2 meninas gêmeas, em 2 filhas, em São Paulo, parece? Deu. Não significa que as mães biológicas vão fazer isso, não. Até porque o instinto, como ela disse também muito bem, como o estudo trata muito bem, o instinto animal, o instinto pré-estabelecido pelas regras de Deus na natureza, ele funciona mesmo. Ele faz com que a mãe, como ela disse, use unhas e dentes para defender a cria. Aquilo é instintivo. Quando parte para o raciocínio, entra uma série de outras coisas, como, por exemplo, o ódio, a mágoa, o rancor de vidas passadas. Não lembra? Foi muito bem explicado. Claro, lembrar é muito mais complicado. É um outro detalhe que nos coloca em quarentena a regressão de vidas passadas. Regressão de vidas passadas não só faz uma devassa na vida de quem está sendo analisado, mas também todos aqueles que circundam o grupo familiar, os vizinhos, o pessoal que trabalha junto. Então se faz uma extensão ampla. Quem lê o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss, que é um pesquisador, um cientista, um psiquiatra, que fez um trabalho muito bonito, uma pesquisa muito bonita, nós só recomendamos o Vida Depois da Vida. Porque depois ele começou a escrever outros livros, aí já não faz. O que ele fez com fundamentação científica, que foi o da Catherine, que ele pesquisou e chegou às conclusões claras e por metodologia científica de que a reencarnação é uma realidade, esse Muitas Vidas, Muitos Mestres, muito bem, a gente indica, tem até, parece que aí para emprestar. É igual a Elizabeth Kubler-Ross, quando a gente indica o livro Vida Depois da Vida, aliás, não é nem dela, é do Raymond Moody, Vida Depois da Vida, que ela prefaciou, ela é a maior autoridade no assunto, a Elizabeth Kubler-Ross. Era, né? Era, que ela já morreu. Mas os outros livros que ela escreve, aí já dando opiniões a respeito, aí já fazendo colocações religiosas, aí já não é mais, porque aí essas pessoas, por mais que elas pesquisem e constatem a coisa, na hora de colocar isso no âmbito da moral ou nas consequências morais disso, elas às vezes se perdem. Aí enveredam ou por outras doutrinas, pelo budismo, pelo islamismo, aí eles associam isso a outro tipo de doutrina. Mas a pesquisa científica é a que nos interessa. Então eu, Valéria, no programa de televisão, a gente sempre chama as pessoas a contestar a reencarnação. Eu sempre tenho, de vez em quando eu falo isso. Quem é contra a contestação, mandem trabalhos contra a reencarnação. Mandem trabalhos, mas trabalhos científicos, não trabalhos feitos por religião A, B, C ou D. Mandem trabalho. E, no entanto, se vocês forem pesquisar quantos trabalhos científicos tem que comprovam a reencarnação, tem uma enormidade. E já muitos deles traduzidos em vários filmes que nós temos ainda aí nas locadoras para serem constatados, que são com fundamentação científica e comprovam a reencarnação. Então, o que falta realmente para o mundo é a aceitação e a divulgação. Nossa obrigação é essa, é divulgar a reencarnação. A tese básica e principal do Espiritismo é divulgar a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, onde os espíritos fazem os seus progressos. Então, a base fundamental do Espiritismo é essa, é divulgar a reencarnação. Porque a reencarnação sendo divulgada, os problemas começam a acabar, os problemas começam a diminuir. Ele tem um autor chamado Hans Rose, que ele tem um livro, Verdade sobre a Reencarnação, em que ele atesta isso pelas pesquisas e pela lógica.
Quando a reencarnação for ensinada no mundo, quando ela for uma constante de ensino, as guerras acabam, a violência é eliminada, todos os problemas começam a acabar. Porque a reencarnação é o quê? Somos nós aqui de volta para corrigir o que fizemos de errado. E nós, por mais ignorantes que nós sejamos, tendo essa convicção, você não vai continuar errando para piorar a próxima, para agravar a próxima. Então, a tônica é mudar, melhorar. Ah, vocês todos e eu também não lembramos o passado? Não interessa. A tese a tônica o remédio é mudar para melhor. Se instruir, não é ser espírita, não. Estamos falando isso para o pessoal ficar, vem para o espiritismo que aqui, não. É mudar sempre, aprender sempre, evoluir sempre, pesquisar sempre. Porque aí nós estamos nos garantindo para as vidas futuras, com certeza. Se não, volto à pergunta. Ah, mas eu não lembro do passado. Qual é a outra explicação que você tem para isso, então? Foi Deus que errou? Porque o espírito ser criado no momento do nascimento do corpo, da concepção, nós todos aqui fomos criados no momento do surgimento desse corpo que nós estamos usando. Então, vejam só. E então a culpa é de quem nós somos do jeito que somos? Se nós tivemos as mais diversas oportunidades. Uns boas oportunidades, boas famílias, outros já com problemas de família, sem chance nenhuma de estudar, de aprender, de ter sido orientado. Então qual é a lógica de nós sermos todos diferentes uns dos outros? Se tivemos a mesma educação, tínhamos que ser todos iguais. As escolas tinham que ser fábricas de homens de bem, fábricas de pessoas boas, de pessoas dedicadas, de pessoas trabalhadoras, e no entanto não é assim. O pai é o mesmo, a mãe é o mesmo, a escola é a mesma, e os molequinhos são todos eles diferentes. Uns mais ou menos, uns bons, outros tralhas, uns ordinários, outros estudiosos, outros relaxados. É ou não é assim? Aí a culpa é de quem? Foi do Criador? Claro que não. Então nós temos bastante convicção, nós temos bastante elementos para entender e aceitar a reencarnação. Nós não estamos aqui perdendo tempo nem perdidos. Nós estamos aqui reencarnados para continuar o quê? O nosso progresso. Como? Por conta de cada um, sendo melhor, se interessando, estudando, se dedicando, trabalhando, se desenvolvendo em todos os sentidos, sempre evitando ser prejudicial à saúde social e à própria saúde. Se você sabe que fumar não faz bem, não fuma. Se você sabe que beber não faz bem, alcoólica, não beba. É problema de cada um. Em qualquer religião vai ser sempre problema de cada um. Então é cada um que tem que reagir e solucionar os seus próprios problemas, encaminhar a sua vida da melhor forma possível para nós estarmos vencendo a vida, não perdendo a chance de mais uma reencarnação. Não é? E parabéns, portanto, a todas as mães, uma árdua tarefa, um grande trabalho, com muitas felicidades e motivos para estarem felizes, outras, como disse Valéria, com motivos para estarem atormentadas, aborrecidas, tristes, mas sempre o fecho é o seguinte: façamos o melhor possível, que as mães, com certeza, a maioria, sempre fazem as melhores, o desenvolvimento melhor possível. Fizemos a nossa parte, as mães fizeram as suas partes. O que os filhos vão ser na frente já é a responsabilidade deles, já entra a parte deles, não é? Então, que as mães não se frustrem. Ah, meu filho não foi presidente da República, meu filho não foi cientista, o filho do outro, o filho do vizinho sempre costuma ser o melhor. Não é? É igual a grama do vizinho, como é mais verde, o filho do vizinho sempre costuma ser melhor, se deu melhor. Tá vendo lá? Ele tirou nota melhor, a gente sempre comparar com o filho dos outros. Não. Filho nosso é o nosso mesmo, com problema, sem problema, como nós vimos durante a palestra toda. É a nossa tarefa, é o nosso pedaço, é a nossa parte na vida, é a nossa parte na sociedade, é a nossa parte em relação aos nossos irmãos. Tenhamos nós dado ou não dado corpos para ele, o que é irrelevante, como nós estamos falando aqui.